Você não tem forças nesse período de escassez que você tem vivido? Então hoje eu quero te animar, lendo a palavra do Senhor, contando a história de uma mulher. Na verdade, uma viúva. Está contida no capítulo 2 de Lucas, do versículo 36 a 38. Eu vou te mostrar, a partir desse exemplo, como vale a pena perseverar e buscar na fonte de todo vigor e de toda a energia aquele que pode, de fato, fazer com que você ressurja das cinzas e tenha uma vida cheia de contentamento. Quero te convidar a me seguir no @Thalita Alves Brasil, compartilhar essa mensagem, caso você conheça alguém que nesse momento está sofrendo e precisa de uma palavra de ânimo nesse momento. Vamos ler juntamente comigo? Então, capítulo 2, versículo 36 até 38. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, também estava no templo. Era muito idosa e havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivido como viúva até os 84 anos. Nunca deixava o templo, adorando a Deus dia e noite em jejum e oração. Chegou ali naquele momento, começou a louvar a Deus. Falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Esse 2 versículos, apesar de ser muito pequeno, ele nos dá informações valiosas. A primeira delas é que Ana era profetisa. Então, o que significa profetizar? Profetizar vem de proferir, né? Dizer. Então, é aquela ou aquele que diz uma mensagem. No caso, a mensagem do Senhor. Hoje nós falamos muito sobre profecia, né? E a gente entende, por meio do que está escrito em 1 Coríntios, que a profecia ela tem um objetivo muito claro, que é a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, se você fala da palavra de Deus com o intuito de fazer com que as pessoas amadureçam e que elas possam aprender da palavra para tornar isso muito prático na vida delas. E também levar outras pessoas, né, na disciplina e na admoestação do Senhor. Além desse fato dela ser profetisa, de usar os seus lábios para falar da palavra de Deus, a gente tem uma outra informação que ela é filha de Fanuel da tribo de Aser. A tribo de Aser, na verdade, ela faz parte das 12 tribos, né, de Israel, e na própria palavra de Deus a gente tem muitos outros capítulos, vou até falar um pouco sobre isso, na verdade deixar as referências para vocês, por exemplo, Números 26, versículo 44, 45, Juízes 5:17 e 2 Crônicas 10:11 fala um pouco sobre como se comportava essa tribo, e tem algumas informações bem interessantes, mas que não convém abordar aqui. A gente sabe que, voltando um pouco, né, que eu estava comentando com vocês sobre o propósito, né, dos dons espirituais, quando Paulo discute em 1 Coríntios 14, dizendo que profecia vai sempre envolver a proclamação da mensagem de Deus. Eu estou voltando, na verdade, para referenciar, para dizer que está em 1 Coríntios 14. Bom, já temos essas duas informações, que ela profetiza, mas a gente também tem uma outra informação antes de saber que ela é da tribo de Aser. Algumas pessoas falam Azer, confesso para vocês que eu não sei qual que é a pronúncia correta. Se você souber, coloca aqui nos comentários. Nós temos o nome dela, né? O nome dela é Ana. Saber que ela tinha ela já era chamada, né? A Bíblia menciona o nome dela, que vem de Haná, que nada mais é do que agraciada, né? Aquela que recebeu a graça. Se você for parar para pensar no Novo Testamento, até mesmo no Antigo, muitas vezes as mulheres e os homens eles eram chamados por meio, seja do local onde eles viviam, ou seja, dos seus antepassados, como por meio da dor que aquela pessoa tinha. Então, por exemplo, a viúva, que até inclusive tem um vídeo aqui, que depois você pode visitar, que fala sobre a viúva de Naim. Então, ela não tinha nome, a gente só sabia que ela era uma viúva, que ela pertencia à cidade de Naim. Então, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo, né? A mulher sunamita. Então, mulheres sem nome, que eram conhecidas pelas suas localizações e por meio das suas dores, mas aqui a gente sabe que o nome dessa mulher era Ana. Que privilégio, né? Saber que ela era chamada pelo nome, assim como você e assim como eu somos chamadas e conhecidas de Deus em todas as nossas dores, né, e todas as nossas potências, né, porque a palavra de Deus diz muito claro lá, que antes mesmo, né, de nós pensarmos, né, em sermos concebidas, Deus já havia nos
conhecido, né? E já havia nos formado desde o ventre materno. Então é um cuidado, né? Uma soberania, sabedoria, onisciência e graça, né? De estarmos aqui vivas e você tendo o privilégio eu tendo o privilégio de poder entrar aí na sua casa, no seu celular, onde quer que você esteja nesse momento. Aproveite para me seguir nesse canal e também por meio do @ThalitaAlvesBrasil lá no Instagram, se de uma forma essa palavra te tocar e mudar um pouco a forma como você está se sentindo ou tem pensado sobre a sua vida, eu vou ficar muito feliz de saber que essa mensagem chegou até você e coloca lá no direct do Instagram, me chama e vamos bater um papo. Bom, voltando aqui, a gente, além do nome, né, vamos recapitular, dela ser profetisa, dela ser da filha de Fanuel, da tribo de Aser, ela estava no templo, né, então a importância dessa mulher aqui, ela tem uma referência ao versículo, ao capítulo 2, na verdade, no versículo 21, que diz assim: 8 dias depois, quando o bebê foi circuncidado, quem foi que era esse bebê? 8 dias depois, um bebê havia chegado. Quem que é esse bebê? Nós estamos falando de Lucas, né, no capítulo 2, versículo 21, é Jesus. E o nome que o anjo lhe tinha dado antes mesmo, né, dele ser concebido, foi o nome que foi dado pelo anjo. Então, chegou o tempo da oferta de purificação, como era exigido na lei de Moisés, e seus pais o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, pois a lei dizia: se o primeiro filho for menino, será consagrado ao Senhor. Então, José, né, e Maria foram até o templo em obediência, conforme havia predito na lei de Moisés, que todo filho homem deveria ser apresentado com 8 dias, né? E foi isso que eles fizeram. E aí, nesse momento, né, nesse contexto, a gente sabe que Simeão, ele havia pedido, né, para Deus que também um homem, né, muito justo, muito devoto e que esperava ansiosamente pela restauração de Israel. E aí, nesse dia, ele foi conduzido, né, pelo Espírito. Como que é ser conduzido pelo Espírito? É quando você é movimentado, né, tocado, para que possa estar em um determinado local. E assim ele fez e notou, né, chegou exatamente no momento em que Maria e José estavam apresentando o menino Jesus ao Senhor. E quem é que presenciou essa cena também? Ana, porque assim como Simeão, ela também estava vivendo ali uma vida de devoção, né? Uma vida de uma vida piedosa e uma vida justa diante de Deus. Mas aqui, agora a gente começa a ver uma vida pautada aí pela escassez, porque a Bíblia diz que ela era muito idosa. Além dela ser idosa, ela havia perdido o marido depois de 7 anos de casados e vivia como viúva até os 84 anos. Então agora a gente vai precisar fazer aqui algumas contas. Primeiro, ela era muito idosa. E qual era a idade dela? Por volta de 84 anos. Nós sabemos que, além disso, ela já tinha perdido o marido depois de 7 anos de casados. Ou seja, ela casou e 7 anos depois o seu marido faleceu. A gente precisa entender que hoje a gente não tá mais falando de casamentos tardios, né? Às vezes mulheres que se casam até depois dos 40. Ainda assim, ainda que ela tivesse casado, né, com 40 anos e vivido 7 anos com o esposo, com 47 até chegar no 84, a gente já pode entender que ela já havia passado um bom tempo como viúva. Mas não, a gente precisa pensar que mulheres com 14, 15, 13 anos já se casavam naquela época. Pensando que ela se casou com 15 anos, né? E que ela, 7 anos depois, estava viúva, podemos imaginar que ela passou 69 anos da vida dela vivendo como viúva e que por volta ali dos 22, 23, ela já era considerada uma mulher viúva. Então você imagina, né? No momento que atualmente as meninas, as mulheres estão se casando, ela já estava vivendo num período ali de escassez. É importante que a gente consiga mergulhar no que significava ser uma mulher viúva, né? Ou uma mulher sem filhos, uma mulher idosa, naquela época. Então é considerado o quê? A escória, né? Você é considerada aquela que não deu certo, a amargurada. Como que Ana poderia estar se sentindo naquele momento, da onde ela tiraria forças para poder prosseguir, né? E prosseguir com um coração mesmo devoto, um coração contente, né? Com o Senhor. É difícil, né? Então, a minha pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: quais são as dificuldades que você tem enfrentado que tem te impedido de sorrir de novo? Será que você está dizendo que você
é velha demais para poder servir? Ela tinha 84 anos e pensa comigo. Nós estamos falando num período, né, em que chegar na igreja não é como é hoje, né? Que você pode pedir um Uber, que você muitas vezes entra numa igreja com ar-condicionado, que você pode entrar, colocar o seu carro no estacionamento, que você tem uns bancos bem acolchoados, um lugar quentinho, pessoas cheirosas e bonitas. A gente tá falando um momento em que no templo, muito provavelmente, obviamente, não existia sequer luz, né? Pedregulhos e pedras, um lugar escuro, porque a Bíblia ela diz muito claro, né? Muito claramente que ela estava no templo não apenas de manhã, mas à noite também. O que que isso significa? Que ela era uma mulher disciplinada, né? Uma mulher firme e constante. Além disso, a palavra diz que ela adorava a Deus em jejum e oração. Muitas vezes a gente tem enfrentado guerras espirituais e a gente tem perdido batalhas porque a gente não está fazendo a nossa parte. A gente não está se esforçando. Veja, aquela mulher, ela decidiu se esforçar. Ela decidiu que ela viveria uma vida plena em Deus. Se Deus quisesse oportunizar um novo casamento, né? Ela poderia sim ser abençoada, mas se não, ela viveria uma vida completamente saciada, né? Mas esse saciar-se, ele não é natural. Ele exige de você uma busca, vai te exigir abrir mão, né, dos seus desejos, ter um relacionamento muito sincero com Deus. Eu fico imaginando como que deve ter sido a oração de Ana, né? Ana se ajoelhando, dizendo: Deus, aprove ao Senhor levar o meu marido. Aprove ao Senhor me fazer depender da ajuda aqui da igreja e da comunidade. Aprove ao Senhor me retirar o vigor, o vício. Já estou idosa, não tenho mais vontade de me arrumar. Sorriso, muitas vezes, ele é um sorriso falso. Eu gostaria de ter tido filhos. Muitas coisas que eu desejei, o Senhor me privou. Mas a tua graça, esse é o meu nome, Hannah, a tua graça é suficiente para mim. E aí a gente tem inúmeros versículos que falam, né, que o Salmo, que é muito conhecido de todas nós, né, o Senhor é o meu pastor, né, de nada eu vou ter falta. Quando a palavra diz em Neemias que a alegria do Senhor é a nossa força. Ou quando nós ouvimos o Salmo 46, quando diz que Ele é o nosso refúgio e Ele é um socorro bem presente no tempo de angústia. Volte a sorrir, volte a se alegrar. É um privilégio, tá? Não tô querendo dizer que ter uma vida abundante, ou ter posses, ou ter uma boa saúde é sinal de carnalidade. Muito pelo contrário. Muitas vezes é um sinal de uma vida regrada, né? De uma vida honesta e, na verdade, é a paga pelas suas ações. Mas eu também quero dizer que uma vida de escassez e de perdas, ela também não, ela é um instrumento muito potente nas mãos de Deus. Portanto, se você acha, né, que você está numa condição de que não há mais tempo para mim, porque eu já sou idosa, não há mais tempo para mim porque eu não consegui realizar os meus sonhos, ou a minha saúde está debilitada, ou a sociedade me vê como um nada, Deus permitiu, gente, aquela mulher, Ana, ver o que muitas pessoas gostariam de ter tido a oportunidade de presenciar. Ele vai te dar a possibilidade de ver coisas que outras pessoas não veem e de ter experiências únicas que só quem busca a Deus de todo o coração, aquela que persevera em obediência, buscando dia e noite a própria presença do Senhor, essas mulheres vão desfrutar
da visão e da presença do nosso Senhor. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um versículo que está em Mateus, que diz o seguinte, 11:28, Vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você está se sentindo sobrecarregada, desanimada, acha que não vale mais a pena voltar a congregar, a estar junto com os teus irmãos, o que tem sido pesado para você? Eu quero te dizer que Jesus, né, este menino que está contido lá em Lucas 2, versículo 21, veio à terra, não teve nenhum pecado e morreu por amor a você. O verdadeiro amor você já tem. E esse verdadeiro amor, ele vai sustentar e vai te dar a força necessária para você viver. A gente tem um versículo que eu até gostaria de citar para vocês, que é 2 Coríntios 1:4, que diz assim: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Essa palavra, vou até repetir a referência, 2 Coríntios 1:4, ela nos diz assim, Deus está confortando você nessa tribulação, a mesma tribulação que você está vivenciando, o mesmo fardo que você está carregando. Ana estava aqui e tinha um objetivo. Como ela era profetisa, o que ela fez, né, com os lábios? Os lábios não foram para maldizer, né, não foram para falar mal da roupa da coleguinha, para fazer fofoca, ou para ter um espírito de rixa, né, de irritabilidade e de murmuração, muito pelo contrário. Ela foi um instrumento de esperança na vida de todas as outras pessoas. E eu acho, né, eu fico pensando o exemplo que ela era, né, de andar na rua e as pessoas falarem, vocês perceberam como a Ana, né, mesmo diante de tudo que aconteceu na vida dela, olha a disposição, olha a fidelidade ao Senhor, olha esse sorriso, ó, ela com pouco que ela tem, né, muito ela serve. Então, por meio das nossas fraturas, nós podemos reverberar, né, a luz de Jesus Cristo em nós. Porque, veja, é muito fácil nós falarmos do amor de Deus quando as contas estão todas pagas, os nossos filhos estão cheios de saúde, quando o seu marido está empregado e quando ele vive a vida comum no lar junto com você, quando você está cheia de saúde e quando seus parentes estão todos bem e você fala, olha, eu quero compartilhar com você da palavra de um Deus que é bom, de um Deus que é grandioso, de um Deus que supre, de um Deus justo. E quando as coisas não estão bem? Né? Quando você tem que visitar um parente num hospital que está esperando por um transplante, ou quando você está enfrentando problemas com filhos que estão em meio às drogas, ou quando você está devendo milhões de empréstimos, quando você tem que tomar decisões difíceis na sua vida. É aí que você vai mostrar o tamanho do seu Deus e a tua fidelidade, a confiança que você tem nele, tá? É um privilégio, minha querida, você passar por momentos de escassez. Eu quero dizer para você, levante essa cabeça, tá? Que Jesus Cristo já enxugou as tuas lágrimas, assim como ele estava com Ana, que era uma mulher completamente excluída, né? Uma mulher. Eu queria usar uma palavra aqui que não tá vindo na minha cabeça, mas invisível, essa é a palavra, né? Uma mulher invisível diante da sociedade. Às vezes você pode estar se sentindo assim, mas Deus está te vendo. E Ele te colocou, colocou esse vídeo para falar isso para você, tá? Que você recupere a sua alegria e sua fé no Senhor. E que você passe, né, por essa situação, louvando a Deus, adorando a Ele, congregando de dia e de noite, falando, né, desse Jesus que te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lembre-se do que diz Hebreus 5:12. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusivo de Deus, a fim de proclamardes, né,
é aquele que te tirou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus Cristo veio ao mundo, morreu por você, por amor a você, ressuscitou, e por conta disso você tem uma vida ressuscitada, não passará pela segunda morte e pode dormir tranquila, porque com o sangue dele, né, com as pisaduras dele, você foi sarada. Da mesma forma que ele permite e que ele te fere, ele também provém a cura. Está escrito lá em Oséias. Que Deus abençoe você e vamos orar. Obrigada, Deus, por esta incrível palavra que está escrita no capítulo 2 de Ana. Nos ajude a sermos mulheres que não colocamos as adversidades como desculpa para deixar de te servir, de te adorar, de sermos mulheres piedosas. Meu Pai, que todas as vezes que vier o desânimo em te servir, em proclamar a tua palavra, que a gente possa lembrar do exemplo dessa viúva, que com 84 anos estava no templo, não deixou com que as dificuldades, né, do própria falta de vigor, né, que a idade nos dá, a deixasse prostrada, as dores, sequer, meu Pai, deixava de falar, ainda que a voz já pudesse estar embargada, e a pele sem viço, né, e faltando já até mesmo o paladar. A tua palavra diz que o Senhor renova as nossas forças, que nós vamos voar como águias. Então, que nós sejamos essas mulheres águias, que conseguem olhar além da superfície e que não desanimam. Precisamos de ti para ter essa força e essa energia. Não vem de nós. Em nome de Jesus, nós clamamos e cremos. Amém e amém. E o seu papel é compartilhar essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.